comorbidade que, né, é um dos motores da ideia suicida. Conta um pouco, por favor, como é que foi para você essa experiência com o Zolpidem e como você percebeu que conexão isso pode ter com a ideia suicida? Então, para mim, assim, de cara eu já falo que era uma relação, assim, de muita culpa, sabe? Que, doutor, eu sempre fui aquele cara, o típico nerd, sabe? O primeiro bonzinho ali da família, não sei o quê, sempre estudei, sempre fui assim. Então, eu não bebia, não fumava, eu sempre fiz atividade física, sempre comi bem, era isso. Aí, de repente, eu me vi precisando de um remédio, né, que era para dormir, mas claramente, depois de um tempo, ele não era só para dormir, né? Eu preciso, tanto que assim, às vezes eu ficava o dia todo ansioso para chegar à noite para eu tomar o remédio para dormir. Então não era para dormir, era para aliviar a minha dor. E quando eu vi que eu não conseguia aliviar só à noite e eu também precisava trabalhar, né? Eu comecei a tomar ele durante o dia, que aí foi ladeira abaixo, né? Então eu tinha muito essa culpa. Tipo assim, gente, mas como é que eu caí nessa? Que, assim, a gente não entende muito bem a dependência, né, de determinada substância. Parece uma coisa tão moral, né? E está longe disso. Ela, no meu caso, eu tenho a impressão assim que foi para esconder a dor mesmo, né? Tem pessoas que eventualmente caem em drogas ilícitas, caem em coisas bem mais pesadas, né? O meu foi o Zolpidem, depois eu descobri que é muito mais comum do que eu imaginava. Nossa, na polícia, então, a quantidade de pessoas dependentes de Zolpidem é enorme, né? Uhum. E no meu, doutora, em relação que eu já estava com a ideação, né? Eu percebi assim, o Zolpidem, ele me dava aquele torpor, né? E me dava também aquela amnésia. Tanto que assim, eu lembrava de tomar o remédio e meio que eu tinha dificuldade de lembrar o que aconteceu depois, ou quando eu lembrava, parecia que era um sonho, assim, uma coisa meio distante, né? É, então, eu percebi assim que, falando, eu gosto muito de psicanálise, né? Que afrouxava os meus mecanismos de defesa. Então, no meu caso, tinha muita raiva represada, que eu estava passando por muita coisa que eu não queria passar, não conseguia resolver, os mecanismos muitas vezes institucionais não existiam, né? Ou eles não estavam funcionando bem. Aí eu estava com aquela raiva represada, e quando eu tomava Zolpidem, parece que isso saía, né? Então, às vezes, eu já acordei à noite em casa e assim, tinha coisas quebradas e tudo, e eu moro sozinho, morava sozinho, né? E eu me dei conta, foi quando eu comecei a ir para terapia, eu me dei conta assim, cara, eu não tô bem, as coisas, quer dizer, o Zolpidem afrouxou um pouquinho e tá saindo tudo. Eu preciso encontrar outras formas de lidar com isso. Até então eu racionalizava, né? Então, para mim, chegou num ponto em que, como eu tenho armas, né? Eu tenho porte de arma e tal, por ser da polícia, eu percebi que estava acontecendo, então eu já tinha um nível de consciência da gravidade da minha situação, só que eu não queria admitir para mim mesmo, porque era muito uma questão moral. Assim, gente, como é que eu tendo estudado, tendo nananana, como é que eu estou nessa? Não, eu não estou nessa. Sabe aquela coisa que você sabe e não sabe que está nessa situação, né? Aí antes de tomar o Zolpidem, por exemplo, chegou num ponto em que eu levava as armas para o carro, trancava o carro, voltava para casa, trancava a casa e escondia a chave, porque eu tinha medo de tomar o Zolpidem e nessa angústia toda, né, da depressão, e eu passando por um monte de coisa que eu estava tentando resolver, não adiantava fazer ofício, não adiantava nada, de o remédio afrouxar e todas essas emoções querendo executar as suas ações, né, vamos dizer assim, a raiva querendo destruir algo e eu voltando ela contra mim mesmo, o Zolpidem afrouxasse aquele pedacinho que ainda estava segurando. E só quando eu comecei a fazer terapia, e depois eu fico assim, em agosto, em novembro, eu escrevi um ofício falando da situação que eu estava, não adiantou nada. Eu percebi assim, cara, ou eu mudo isso, ou eu vou morrer, sabe? Assim, porque você vai nessa. E eu percebi também, doutora, já incluindo aí na. Gosto de falar, né? A senhora às vezes me interrompe aí. É, que eu comecei a me colocar em situações de risco também. Não era só a vontade consciente de terminar minha própria vida. Às vezes eu não queria nem reconhecer o meu livre-arbítrio em relação àquilo. Eu dirigi em alta velocidade. Quantas vezes sem dormir, voltei para casa, dirigi 400 quilômetros para voltar para Goiânia, né? Para ver a família. E assim, no fundo, eu também percebi isso na terapia depois, né?
que eu estava me colocando em situações de risco, de propósito, para assim, morri, morri. Não fui eu que escolhi, aconteceu. Mas claramente eu tinha feito essa escolha inconscientemente. Então, acho que isso também, essa questão da gente falar sobre esse assunto é importante, que às vezes pode estar acontecendo, né? Não sei, com a pessoa também. Olha, é assim, o que você está contando é que você tinha, pelo que eu estou entendendo, você tinha duas forças em conflito. Uma que buscava a autoproteção, quando você escondia as armas, trancava com chave. Isso é um instinto de sobrevivência, né, de autoproteção. E outra situação que você está contando é o oposto disso, que é se colocar em risco, né? Se colocar em situações de risco que eventualmente tem um desfecho fatal. Então, você está dizendo assim, é como se tivesse dentro de você duas pessoas diferentes, uma que quer viver, quer lutar, e outra que quer morrer, acabar com aquela dor. E isso é para a maioria das pessoas que estão em sofrimento extremo, a gente chama de ambivalência. A gente tem duas ideias opostas convivendo lado a lado. E isso gera muita confusão e atrapalha muito que as pessoas busquem ajuda e elas sofrem muito preconceito por isso, porque como a pessoa quer morrer e quer viver ao mesmo tempo, muitas vezes quem escuta essa ambivalência fala: se quisesse morrer, não estava lá trancando a arma dentro do carro, pegava a arma e fazia alguma coisa. Entende? Uhum. Então, conhecer que dentro do nosso funcionamento psíquico é possível e comum a gente ter duas medidas opostas sobre o mesmo assunto é necessário para tratar desse problema do suicídio. Então, o que você está contando é assim, eu acho uma, né? Como assim? Eu estou querendo me proteger, ao mesmo tempo eu estou dirigindo em alta velocidade. Mas Uhum, isso é exatamente. absolutamente comum, né? É a ambivalência entre querer viver e querer morrer. E a Então, questão das substâncias aí, assim, de aumentar o seu risco de por atrapalhar os o que mecanismos de defesa? acontece é que o uso de substâncias, ela é péssima em todos os sentidos. Então, se você já está vivendo um transtorno mental, por exemplo, como a depressão, ou como o transtorno do estresse pós-traumático que você citou, em que acontecem pesadelos, crises de ansiedade, reminiscências, aquela situação traumática fica voltando obsessivamente na mente, você não consegue se desgrudar daquilo. Isso que é, em linhas gerais, o sofrimento do transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando uma pessoa consome substâncias lícitas ou ilícitas em excesso, em demasia, ela piora a evolução do transtorno mental. Então, o transtorno mental já é difícil de tratar, dependendo do caso, e você está colocando uma toxina no seu cérebro. Uma toxina que age diretamente atrapalhando a saúde cerebral, todas as drogas, o álcool e, no seu caso, né, o zolpidem em excesso, têm efeitos neurotóxicos. E, além disso, essas substâncias elas têm efeito na nossa conduta. Então, desinibe mesmo. Afrouxa os mecanismos de defesa, como você bem colocou. O que quer dizer isso? Esse instinto de pensar, elaborar, para tomar a decisão de como eu vou me comportar, esse processo, na hora de eu tomar uma decisão, ele colapsa. E eu paro de pensar em consequências, eu vivo o instante. Quando eu estou intoxicado, e aí é para qualquer substância, eu vivo aquele instante. Então, se eu estou embriagado, eu estou curtindo ali, eu não penso no amanhã, eu não penso em risco, eu não penso se é certo dirigir e beber, né? Então, a vivência da embriaguez, que é o nome que a gente usa para qualquer estado intoxicado por substâncias, a pessoa, quando está embriagada, ela fica impulsiva, ela para de pensar nas consequências. Então, ela age de modo perigoso muitas vezes, porque esse Uhum. mecanismo de tomada de decisão fica colapsado. Deu vontade, vou fazer.
Faz Uhum, mal, faz bem, não entra no campo da consciência, é uma coisa que acontece. uhum. Então, e você sabe, os Estados Unidos têm dados melhores epidemiológicos, eles verificaram que até 22% das pessoas que morreram por suicídio estavam intoxicadas. Nossa, nossa, uma proporção muito grande, 22? Gigantesca. Caramba. Então, tanto porque nos Estados Unidos, 1 em cada 12 pessoas tem problemas com substâncias, então é um problema de grande proporção, como o fato da pessoa estar intoxicada facilita de que ela tome o ato de tirar a própria vida, né? Seria Como você assim, eu achei interessante a senhora ter falado assim das duas forças, né? A ambivalência brigando. valência. Eu Aham. também sentia, eu falava isso muito na terapia, que era assim, parece que